da Ana Beatriz. Simone, o seu grupo é mais motivacional ou tem estratégia e receitas envolvidas? Lembrei, é isso mesmo. No caso, gente, estratégia. Estratégia porque motivação não leva você a executar. Por incrível que pareça. Por quê? Porque se você ficar esperando a motivação, dificilmente ela vai chegar. Ela até chega, mas é temporário. É como escovar os dentes. Escovou hoje, amanhã você tem que estar se motivando de novo. Então, não, é estratégia mesmo. E é baseado em neurociência. Todo o meu programa é baseado em neurociência. Então, não é um grupo... O meu grupo agora, ele é no WhatsApp e ele não é um grupo motivacional. Ele é um grupo de estratégia. A metodologia é igual para todos, porém estratégias diferentes, porque cada um tem ali o teu objetivo, a tua idade, o teu peso, existe uma individualidade biológica. Então não tem como uma pessoa que precisa emagrecer 30 quilos e uma que precisa emagrecer 10 quilos eu colocar a mesma estratégia. Não, por isso que tem um grupo, porque a metodologia é igual para todos, mas cada um ali tem o seu objetivo e as suas características, né? Então por isso que estratégia. Tem motivação? Assim, tem, né? Tem motivação. Mas o principal, de longe, é estratégia. Porque até mesmo que motivação, como eu falei para vocês, não leva a lugar nenhum. O que leva é a estratégia. Não é simplesmente achismo. Não, são técnicas baseadas em neurociência e, assim, eu validei muitas ferramentas com várias pessoas. Olha, eu sou a prova disso, né? Né, Lu? Lu, coloca aquele áudio da Regina. Vou mostrar para vocês o caso da Regina. Já vou falar para vocês as condições da Regina, como é que ela chegou no grupo e como é que foi o desempenho dela, tá? Aí eu falo a idade dela, tudo certinho. Coloca aí, Lu, por favor. Obrigada pelas palavras aí. Oi, Simone. Obrigada pelas palavras aí de ânimo. Obrigadão. Olha, mas devo tudo isso a você e ao teu livro, principalmente. Sabe, Simone, eu já emagreci nessa idade que eu tenho, já fiz várias dietas. Eu falei para você que antes da pandemia eu tinha emagrecido quase 10 quilos. E voltei a engordar, não voltei a engordar tudo, porque antes da pandemia eu estava pesando 90, cheguei a pesar 98. Daí emagreci quase 10 quilos. E agora, quando eu comecei de novo, agora com você, eu estava com 92. Então, só que é assim, como você mesmo explicou lá. As pessoas emagrecem e depois. Você vai voltar à tua rotina, você começa a comer tudo que você comia de novo. Por quê? Porque você não tem o conhecimento dessa neurociência. Porque quando nós descobrimos agora, que nem no meu caso, eu descobri esses 3 cérebros aí que você fala nesse livro teu tão maravilhoso, e acompanhando também, né? Porque daí, quando você estuda, é como você falou, uma pessoa que faz faculdade, ela quer fazer pós, ela quer fazer doutorado, ela quer fazer mestrado, quando ela ama aquela profissão, e é o que está acontecendo com a gente agora, porque você está dando todas as ferramentas para a gente, essa ferramenta da neurociência que você está dando, está explicando, nossa, estou maravilhada, como o nosso cérebro é maravilhoso. Eu não sei, eu acredito que nunca mais eu volte, eu vou emagrecer e eu não sei, eu tenho essa convicção dentro de mim agora. Com todos esses conhecimentos, não é possível, meu Deus. Só se eu não quiser, só se eu quiser voltar a engordar. Porque eu estava com 107, 108 de circunferências, hoje eu estou com 101. Minha barriga sumiu, com poucos quilos que eu emagreci. Era tudo na barriga. E a neurociência, esse livro aí, vem explicando tudo o que acontece, é o nosso cérebro que nos sabota. Muito interessante. A Regina, ela entrou em contato comigo em abril. E quando ela entrou em contato comigo, ela até se emocionou, porque ela disse, Simone, eu passei no espelho e olhei para mim, olhei para minha barriga e falei, nossa, meu Deus, tá muito grande minha barriga, eu preciso dar um jeito nisso. E de repente ela viu meu vídeo e ela entrou e acabou que, olha só, o que aconteceu? Olha o desempenho que ela teve, né? E ela, gente, ela tem 63 anos, vai completar 64 agora dia 20, acho que dia 26 de junho.
E olha só que legal. Ela não praticou exercício. Ela está lá no nosso grupo. Se vocês entrarem, vocês vão conhecer a Regina. E o que acontece é o seguinte, olha só. Então, querendo ou não, a pessoa, conforme vai ficando mais velho, né, vai tendo ali 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, vai ter um declínio hormonal, faz parte vai ter o declínio hormonal. Porém, o que acontece é que se você faz a estratégia correta, com certeza, vai ter bom desempenho. Só que a estratégia, ela não pode ser a mesma, por exemplo, de uma pessoa que precisa emagrecer 20 quilos, que tem, um exemplo, 25 anos, 30 anos, é diferente, né? A metodologia é a mesma, mas a estratégia, isso é muito legal, isso é muito bacana. E vocês viram que ela... Só um momentinho, gente, que ela fica me chamando. Mel, não! Senta lá! Não pode! Olha, você vê que ela tá atrevida, Lu. Desculpa, gente. Então, concluindo, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha o que ela falou da neurociência, essa descoberta, e hoje eu consigo levar os dois, tanto a estratégia que eu falei para vocês, de como a pessoa ela vai conseguir eliminar a gordura do corpo, vai fazer um detox, vai passar por todo um processo maravilhoso, né? Olha meu sorriso, maravilhoso de desempenho, como vem o livro A Ciência para Emagrecer de Vez, explicando o que você está fazendo, o que você está sentindo. Então, quando você junta esses dois, vocês viram que ela falou, é transformador. A pessoa só volta a engordar se ela realmente decidir fazer isso. É igual eu, vou engordar porque eu quero engordar. Mas não é mais por falta de conhecimento, por uma mente aberta. E a mente, quando ela expande uma vez, acabou. É para a vida inteira. Então, é muito individual. Eu, como estrategista de emagrecimento, meu papel é esse. O que é um estrategista de emagrecimento? É estratégia para pessoas com perfis diferentes. Como, por exemplo, outro caso também, da Eliane. A Eliane está lá conosco, ela entrou dia 4 de abril, 5 de maio, né? E todos esses casos que eu estou falando para vocês, assim, são casos que as pessoas estão lá no grupo nesse exato momento no processo. 5 de maio, quando foi 5 de junho, ela tinha emagrecido 7,8 kg, mas sem praticar exercício, todas as duas. Mas a Eliane, o impressionante, sim, claro, perdeu bastante peso, a circunferência abdominal é o que mais diminui. Observa que, o que a Regina falou? Eu tava com barrigão. Lembra que eu falei que ela passou no espelho e viu que a barriga dela tava grande, maior, e aquilo tava incomodando ela? Já diminuiu muito a circunferência abdominal porque ela eliminou 6 quilos. O caso da Eliane, que eu tava falando quase agora, que é o quê? A Eliane, ela emagreceu 7,8 kg e aconteceu a mesma coisa, comportamento, mudou o comportamento. E a Eliane tem um propósito forte e é diferente, que a Eliane, a qualidade do braço dela, das pernas, na questão da gordura, não tem tanta gordura para perder. A Eliane é mais a circunferência abdominal. Então, até o tipo de treino que ela tem que fazer é diferente de uma pessoa que está toda gordinha como eu estava. Então, aí eu já orientei ela, já expliquei para ela o que ela precisa fazer, até mesmo porque, gente, o que acontece? No caso da Eliane, um exemplo, para vocês terem ideia. Se fizer a estratégia errada, ela vai afinar a perna, vai afinar braço, vai afinar abdômen, vai afinar, mas vai afinar muito menos o abdômen. E as pernas vão ficar mais finas, entende? Então, ela fica com a barriga, perna fina e barriga grande. Então, e essa é a função de um estrategista de emagrecimento, o tipo de treino que ela vai fazer, a alimentação tem que ser adequada. Para a Eliane já é outra estratégia, entende o que eu estou falando para vocês? A Bruna, ela tem lipidema igual eu. Então, no caso da Bruna, é uma outra estratégia, outro tipo de treino. Não é que o treino é diferente, a intensidade do treino, se é aeróbico, se é anaeróbico, se é um treino de força, é diferente, entendeu? Então, cada caso. A Isana emagreceu 64 quilos com hipotiroidismo. Na época, ela tinha 56 anos. Hoje, ela tem 61. A Isana emagreceu 64 quilos. Ela tem hipotiroidismo. Observe, cada pessoa tem o seu perfil. E não dá para ser uma dieta igual para todos. Cada um ali tem, né, as suas necessidades para executar seus protocolos. Então, isso que é legal. E eu consigo direcionar dentro do grupo. Outra coisa importante,
questão emocional. Tem pessoas que entraram comigo hoje, por exemplo, e que é mais que só precisa emagrecer 10 quilos. Gente, sério, 10 quilos não dá nem pra brincar. Não dá nem pra brincar. Até falei pra ela, não, 10 tá 10, vamos colocar 13? Porque, sério, vocês entram lá falando que precisam perder 30, eu falo, ó, vamos botar aí 34? É melhor deixar 4 na reserva aí, porque sai de férias, tem final de ano, experiência própria. Coloca menos 4 aí, porque o resultado é concreto, é certo. Então vamos botar mais 34, entendeu? E ela não tem muito peso para perder, são só 10 quilos. Mas existe ali um bloqueio emocional que impede ela de prosseguir, que impede ela de ter motivação. Aí entra a parte muito forte, que eu trabalho muito forte como estrategista, que é o quê? Emocional. Então, o grupo ajuda, as reuniões que nós estamos fazendo, né? Já vamos começar agora, videoconferência. E assim, gente, como são praticamente, vocês observem que o meu trabalho, ele é muito, muito direcionado. Eu tenho muito contato com vocês. Então, não é algo que dá para eu fazer 1000 pessoas, exemplo, agora não dá. Pode ser que em agosto, julho, eu coloque esse programa meu e tiro as mentorias, os encontros, o grupo no WhatsApp. E aí sim, eu consigo sim levar o programa para 1000, 2000 pessoas, sim. Mas hoje, a assistência que eu dou para as pessoas, eu não consigo abrir o leque para tantas pessoas, né? Porque é muito personalizado. Não é aquela mentoria individual, mas é muito personalizado. E esse é o meu trabalho, eu amo fazer isso. E eu falo para as meninas quando elas entram que é o seguinte, o sucesso delas é o meu sucesso, entende? É o meu sucesso. E a Jocilene... Ô, Luz, tá com o depoimento da Jocilene? Olha só, Jocilene, eu falei Fala aí, Lu. Eu falei que as pessoas ficam impressionadas. Fala aí, por favor. O resultado, ele é tão grande, tão rápido, que eu falo, gente, tira foto de lado, de frente, de costas. Olha, tira foto, porque depois você vai querer tirar foto, igual eu fiz o vídeo comigo, eu gordinha. Gente, sério, ali eu tinha emagrecido 10 quilos. Era para ter feito muito antes. Até o Luiz falou, você vai emagrecer e não vai dar tempo. E deu tempo. E o Luiz já sabia que eu ia emagrecer. Eu também já sabia, porque eu não era a mesma pessoa. E o meu trabalho de estrategista é levar isso. É levar você a se transformar literalmente em outra pessoa. É como a Renata falou, uma nova identidade, um novo RG, né? A Renata tá lá conosco no grupo, né? Tá emagrecendo absurdamente muito, né? Tá aí, Lu? Jocilene, bora, perdi 10 quilos, Simone. Entrei no Caos do Controle no dia 21 de abril. Hoje, dia 5 de junho, por enquanto, vou perder mais. Olha isso, a Jocilene precisa eliminar só 15 quilos. Ela já eliminou 10. Gente, 10 quilos. Todo mundo, ela trabalha na escola. E outro detalhe, ela faz lanches na escola, trabalha com salgado. E ela conseguiu, mudou o comportamento. E aí, ela já indicou umas 4, 5 pessoas para mim. 5 pessoas que ela me indicou, 4 pessoas que ela me indicou, porque as pessoas estão impressionadas com os resultados dela. Então, não tá dando tempo nem dela comemorar, assim, dizer, né, peraí, calma aí, sabe? É muito rápido, muito rápido. Por quê? Estratégia. Não é motivação. Até mesmo que eu não fique lá, vambora, pessoal, é isso aí hoje. Não, eu posso levar uma palavra de incentivo, de inspiração, mas na verdade, gente, vou resumir para vocês de uma forma assim, bem clara, para vocês entenderem. Qual é a minha função? Minha função é treinar você. É treinar você para seguir um caminho. Sabe quando você pega a criança nas costas e vai levando, e daí a pouco você deixa ela descer um pouquinho, e daí a pouco ela vai sozinha? Minha função é essa. É simplesmente isso. Eu faço isso em 28 dias. Em 10 dias detox, depois abro um pouco o leque mais para alimentação mais flexível, depois coloco 6x1, que é o protocolo que permitiu eu emagrecer 73 quilos, mantendo massa magra, adquirindo mais massa magra, mantendo cabelo, pele e unha saudável. Então, esse protocolo, ele é sensacional. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse programa, e agora estou com a nova versão, que é versão mais leve de mim, 2005, versão mais leve de mim. Depois de passar 2005, vai ficar só a versão mais leve de mim. Ele é um programa tão sensacional, vocês viram pelos depoimentos, tão extraordinário, fenômeno, que, olha, só não está estourado no Brasil, nos outros 4 cantos do mundo, porque eu não sou uma famosa, uma Antonelli, uma Jojo Todinho, porque se eu fosse, gente, vocês não têm noção, era tanta gente o tempo todo, falando, gente, é uma loucura. O que a Regina acabou de falar?
que a gente acabou de falar? Exatamente, é um fenômeno. Só vivendo para entender. Porque se eu fosse uma famosa, gente, meu Deus do céu, só tava pipocando para tudo quanto é canto. Então é muito legal e tem que viver essa experiência. Essa é a minha missão. Hoje, a minha missão, porque assim, o método, gente, eu já fiz. O método, eu já validei. Vocês acabaram de ver, eu já validei. Não tem erro, é seguir. Agora, qual que é a minha função? É expandir esse conhecimento. Mostrar para mais pessoas. Até convido vocês a, quando terminar essa live aqui, a compartilhar pelo menos com 6 pessoas da lista de contato de vocês. Eu peço para vocês me ajudarem. Com 6 pessoas, porque de verdade, um vídeo desse pode mudar tanto a vida da pessoa e não é simplesmente você emagrecer. O que a Regina falou no depoimento dela? Ela falou o quê? Expande a mente. É um desenvolvimento pessoal incrível. Imagine vocês uma situação, exemplo, a esposa, a mulher separou do marido, tá com baixa autoestima, tá triste, sabe? E a mulher tem muito disso, né? E aí tá triste, tá com baixa autoestima. De repente, essa mulher, ela recebe um vídeo desse, ela passa por uma transformação dessa, né? De quebrar padrões e criar novos padrões, com uma estrategista, com estratégia. Rapaz, ela vira outra pessoa. Olha eu, vai lá atrás e veja eu agora, você vira outra pessoa. Essa pessoa passa a se amar, mesmo gordinha. Eu comecei a ter autoestima, eu já cansei de falar isso aqui, gente, com 130 e cacetada quilos. Porque eu me descobri, eu descobri como eu era, sabe, como eu tinha capacidade, como eu era importante. Então, a pessoa, ela começa, sabe, se valorizar, se amar. E essa pessoa, ela vai ter uma transformação tão incrível na mente dela, o corpo só vai refletir isso, como também na vida profissional, pessoal dela, vira uma gigante. Então, isso que eu estou passando para vocês, que vale muito, é muito mais do que simplesmente emagrecer. Sim, versão mais leve de mim é exatamente isso. Não é ser mais leve só no peso. Eu pesava 137 quilos, mas isso é o de menos. Mais leve é você deixar de carregar bagagem que não é sua, emoções do passado que não te pertencem, nunca te pertenceu na verdade. Sabe? É você viver aqui o presente, ressignificar o passado, fazer como motivação para continuar no futuro e programar o futuro e já visualizar como você estará no final do ano. Gente, isso é fantástico. Isso não é uma coisa assim, isso já é neurociência. Isso não é uma coisa assim de ilusão. Não, isso é possível. Porque muitas vezes as coisas estão fora do seu controle, não depende de você. Sabe, às vezes tem alguém enfermo em casa, sabe, tem que, sei lá, pagar uma conta, tem que fazer uma coisa que só que, às vezes, depende de influências externas. E o que você pode fazer para melhorar isso, para ajudar uma pessoa que está enferma, você está fazendo, sabe? Só que tem coisas que não depende de você, só que tem coisas que dependem 100% de você. E digo mais, 100% de você. O emagrecimento, a reprogramação comportamental, criar uma nova identidade, isso depende 100% de você. 100%, experiência própria. Então, imagina, você fala assim, nossa, esse ano foi tudo assim, sabe, aconteceu tudo assim, perdi meu emprego, mas, cara, eu emagreci 20 quilos, eu emagreci 30 quilos, porque, gente, sério, até dia 12/12 é completamente possível emagrecer 30 quilos. E digo mais, hoje é que dia, Lu? Hoje é dia 10, hoje é dia 9. Tá dentro do prazo, são 6 meses. Gente, em 6 meses, eu emagreci 33 quilos, em 6 meses. Então, é completamente possível. Tá, sei lá, eu peso 90. Aí, por isso que eu falo, a individualidade biológica e onde você está. Peso 90. Tá, 25, 20 quilos. Você bate 70 ali, você bate 65 quilos, entende? Ah, eu preciso emagrecer só 10, igual a Lindona entrou hoje. Eu preciso emagrecer só 10. Tudo bem, já até falei pra ela, não, 10 não, vamos emagrecer 13, porque daí depois você vai ficar com esse saldinho de 3 pra gente comemorar o final do ano. E aí já aumentei um pouquinho o mês, já falei até quando que ela vai conseguir alcançar isso aí. Fato, gente. Gente, olha, amores, estrategista é isso. Estrategista é chegar com você e falar quanto você pesa, como é que você tá, onde você tá, como é que tá a sua alimentação, bora. Quantos quilos? 25? Tá, 28. Tal dia, vamos fazer isso aqui, ó, mês. 28 dias, gente. O que eu falei? A Eliane eliminou 7,8 kg sem praticar exercício. Tá certo que ela tá amamentando. O que eu falei? Ela tá amamentando. Olha só, já é um outro caso, tá vendo, Lu? O metabolismo tá mais acelerado. Ela não tomou o chá de cavalinha que a gente tem lá. Outra coisa, ela não fez exercício.
Tá entendendo? Olha só como é que uma coisa vai casando com a outra, entendeu? Então, tem essa individualidade. Mas o caso da Eliana, vamos colocar aí na segurança, bonitinho, 6 quilos, de 5 a 6 quilos, finalzinho de, começou, vamos supor, começa, eu vou fazer também agora dia 16, gente, vou começar dia 16. Então, quem quiser fazer, corre lá que eu vou estar dentro do grupo, tá? Dia 16, né, exemplo, são 28 dias. Rapaz, nesse período você emagrece de 5 a 6 quilos. Porque só o detox, quando eu faço, em 3, 4 dias eu emagreço 4 quilos. Só o detox, para vocês terem ideia. Imagine você fazer 28 dias. É por isso que elas têm resultado muito fora da média. Porque assim, foi tudo calculado, foi tudo estudado e não tem como contestar. As pessoas podem falar o que quiser de mim, mas estrategistas de emagrecimento, isso aí não tem como contestar, porque é validado. Pergunta para as meninas, qualquer uma delas, chega lá e pergunta lá no grupo, pergunta para elas, para a Bruna, né, Lu? Pergunta, fala assim, mas a Simone mas assim, a Simone não resolve? Pergunta para elas para vocês verem. Então, assim, isso é função de um estrategista. É diferente de um nutricionista, é diferente de um personal. Porque o que eu faço é junção. O que eu faço é junção. O que eu falei do treino? O que eu falei? Acabei de falar para Eliane. Exatamente, Eliane, se você não começar a treinar desta forma, você vai ficar com perna fina, braço fino e barriga ainda vai continuar grande. Entende? Não é que a barriga, que ela tá emagrecendo muito, não é que a barriga vai continuar da mesma forma que tá, mas ela vai perder muita massa muscular nas pernas, nos braços, que tá com uma qualidade boa de pele, né? E a barriga vai ficando ali, vai diminuindo, mas não tanto. O que a gente tem que fazer? Com uma boa estratégia, que foi o que eu passei para ela, vamos direcionar aí para perder gordura no lugar que precisa perder. Entende? Ah, mas Simone, o corpo perde o nosso corpo vai eliminando gordura de todo o sistema, de todo o corpo. Verdade? Mas só se fizer o treino errado. Muito aeróbico, o treino errado, aí sim, vai sim. Entendeu? Vai perder o corpo inteiro. Mas se fizer o treino certo, vai manter massa muscular dos braços, das pernas e vai continuar perdendo gordura da circunferência abdominal, que é onde ela mais tem. A perna dela, gente, não precisa perder muita gordura ali, não. Tem que manter aquela massa magra. E como é que vai manter essa massa magra? É o tipo de alimentação que ela usa, é o tipo de treino que ela faz, entendeu? Tem alguma coisa para acrescentar, Lu? Isso daí, eu ia só fazer essa observação. No caso, o tipo de treino e a alimentação, aliada à alimentação, né? Porque também não adianta ela fazer um tipo de treino específico, não bater ali as metas de proteína, que ela vai perder da mesma forma massa muscular. Então, é muito importante essa aliança entre treino e estratégia alimentar. Nossa, o Luiz falou uma coisa perfeita que é assim também, agora para acrescentar, Lu, você me fez lembrar, que é o quê? Jejum. Jejum é importante? Tem lá, tem protocolo, tem tudo? Tem. Mas peraí, o jejum também, porque às vezes a questão do carbo também, do carboidrato, porque às vezes a pessoa ela fica naquela neura de perder peso, perder peso, perder peso. Por isso que muitas pessoas perdem muito peso, mas a pochete continua. A perna fica fina. Por quê? Até isso, só pensa em emagrecer, mas não está pensando da forma que eu penso, de estratégia. E por que isso, gente? Porque eu estudei muito sobre a questão hormonal, muito sobre nutrição. E eu fiz diversos testes no meu próprio corpo, só para vocês verem meu antes e depois. Massa muscular, qualidade de retração de pele. E depois disso, quantas pessoas eu já treinei, né? A Isana, né, Lu? A Leonilda. Nossa, muitas pessoas mesmo que teve muitos resultados. Então, a questão é essa, sabe? A questão é você ter esse direcionamento e dentro desse direcionamento, conhecimento. Porque senão, o que adianta? Você passa por toda uma transformação dessa gigantesca e depois você começa a se perder e voltar a engordar ou perder sua qualidade de massa muscular, entendeu? Hoje mesmo a Eliane comentou comigo, falou assim, Simone, se eu soubesse que eu estou aprendendo aqui dentro, nossa, meus filhos, a educação, né, alimentar deles seria totalmente diferente. Aí ela falou, eu tenho um bebezinho de 6 meses e eu já estou testando, treinando de forma diferente a alimentação. Aliás, alimentando de forma diferente. E é bonitinho você ouvir isso, né? Porque ela fala, não, vou colocar ali um peitinho de frango, aí um feijão e tal. Então isso é legal, sabe? Essa bagagem de conhecimento. Porque assim, né, Lu? Eu vejo aqui em casa como é que é, sabe? Então, é muito legal isso. E o Lu aprendeu muito, né, Lu? Nesse meio tempo. Mas é isso, meus amores. Tem comentário, Lu? Não, só dar uma boa noite aqui para Sandra Maria Rocha, a Maria José, também Alves, que está aqui conosco, Márcia Ribeira. Só uma observação,
relacionado a esse tema, né? Uma coisa muito importante também que você acabou não comentando, mas é a composição corporal que é muito importante, porque um exemplo que eu vou dar aqui, imagina duas pessoas de 1,70 m de altura. Duas pessoas com a mesma altura, 1,70 m e pesando ali 75 quilos, né? Então, relacionado, se você for ver só para fazer ali aquele teste básico, né, da massa corporal ali, como é que é o nome? Se é IMC que fala? IMC, aham. Provavelmente essas duas pessoas vão dar sobrepeso. Pelo menos lá no Japão, esse cálculo é ainda mais rigoroso, ele é um pouco diferente aqui do Brasil, né, Si? Ah, sim. Mas lá no Japão, com certeza, daria obesidade. Não, aqui Uma pessoa de dependendo também da lua aqui. É igual, é mundial, né? É o mesmo cálculo? É o mesmo cálculo. Porque lá eles são mais magros, né? É. Eu acreditava que, enfim. Então, por exemplo, duas pessoas de 1,70 m, 75 quilos, né? Se você for fazer esse cálculo básico, vai dar como não obeso, tá? Vou retirar o que eu disse. Vou voltar atrás no que eu disse. Vai dar acima do peso, sobrepeso. Isso. Ela ligeiramente ali acima do peso. Isso. 1,70 m, 75 quilos. Porém, vamos imaginar que são duas pessoas, uma que malha, que treina, que pratica esportes, que está ali ativamente ali, né, sempre ali se movimentando, fazendo, né, enfim, leva ali uma vida saudável, tanto em nutrição quanto na prática de exercícios. Essa pessoa pode muito bem ser uma pessoa fitness, né, vamos dizer assim, com uma boa quantidade de massa muscular, e vamos imaginar a outra pessoa com o mesmo peso, a mesma altura, mas sedentária, né? Ou seja, com certeza essa pessoa ela vai ter ali uma composição corporal totalmente diferente, ela vai ter uma quantidade de gordura muito maior. Então por aí você vê que uma pessoa, as duas pesando a mesma quantidade de quilos e a mesma altura, devido à composição, a diferença de composição corporal, uma é fitness e a outra está sobrepeso, seria ali aquele chamado de falso magro, né? Então, assim, isso acontece demais. Você vê pessoas que conseguem emagrecer, que na balança ali, ela até está num peso legal, devido à altura dela, ela está ali, né, vamos dizer assim, num peso quase que ideal, mas se você olhar para a pessoa, você vê que ela não está bem na sua composição corporal, ela está ainda com muita gordura corporal, né? Ali uma gordura corporal ainda bem elevada em termos de porcentagem. Então isso é muito importante, a composição corporal, e a Simone trabalha bastante com a composição corporal, né? Você não só emagrecer, mas você alterar ali a sua composição corporal, que é muito importante. E aí a balança, ela já não se torna um termômetro mais preciso. A balança, ela sempre vai ser um bom termômetro, mas não vai passar essa precisão quando o tema é relacionado à composição corporal. Olha, essa análise do Luiz é muito boa, gente, porque assim, lá dentro do projeto, a versão é mais leve de mim, tem um site que eu passo, né? É um aplicativo, tá, gente? Tá bonitinho o aplicativo, né, Lu? Tem um site que eu passo, que é onde você vai ver a sua composição corporal. Né? Assim que vocês entram no programa, eu tenho um vídeo explicando tudo o que vocês têm que fazer, medida, peso e tal. E lá mostra, né, quanto de gordura você tem que eliminar e como está a sua composição corporal. É diferente de massa muscular, tá, gente? Porque assim, composição corporal vai aqui a massa muscular, densidade óssea, né, minerais, enfim. Mas dá para ter noção. E lá tem um vídeo explicando até a minha bioimpedância que eu fiz com o cirurgião, com o médico, mostrando a diferença. Então, assim, dá para ter uma noção de quanto você tem de massa muscular. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque você não fica naquela neura. Eu até aconselho quem entra fazer até uma previsão de como vai estar quando tiver tanto circunferência abdominal, que aí você mede o pescoço também, para você o peso, para como você vai estar, porque às vezes e aí isso envolve muito. Às vezes você chega num nível ali que você não precisa perder tanta gordura. Você tem que manter essa massa magra e vai aos poucos ali no treino, porque às vezes você fica naquela neuro de bater, quero pesar 53 quilos. Só que você está derretendo uma massa muscular maravilhosa, entende? E aí fica gente, músculo é saúde, é firmeza. Já viu aquelas pessoas mais velhas que não tem massa muscular, que anda assim, ó,
Porque não tem massa muscular, porque a massa muscular que sustenta o nosso corpo, não é a gordura é aquele bicho mole, né? Mas a massa muscular é o que sustenta a gente, que dá postura, né? E é saúde, né? Tanto que se a pessoa ela fica doente, fica na cama, se ela não tem massa muscular, ela vai definhando, né? Se ela tem massa muscular, demora mais definhar, né? Então, isso é muito importante. E, ô Lu, para complementar o que você falou aí, tem um caso da Kátia, que está comigo lá, que a Kátia, ela não tem, ela tem, tá pesando 72 quilos, 72. Ela entrou, tava com 75, 76, aí ela mandou as fotos, né, eu vi as fotos dela, olhei a qualidade da pele dela, tá maravilhosa, a retração absurda que ela vai ter, muito boa, ela vai dar uma definida maravilhosa, né. Ela tem mais flanco, gordura na circunferência abdominal, mas a qualidade do braço, perna. Gente, eu bato o olho, experiência de tanto tempo nisso, quase uma década, eu bato o olho e falo, ó, aqui, você tá bem aqui, você tá ali, você vai ter que melhorar isso aqui, é muito legal, né? É um raio-x que eu faço no corpo da pessoa. É engraçado, isso já é automático. Às vezes tá na rua, olha assim e fala, olha, Lu, essa aqui se fizer assim, vai ficar assim, ó, se fizesse isso, né? Então, voltando no caso dela. Se você for jogar no IMC o caso dela, vai dar obesa. Mas no caso dela, pela qualidade da massa muscular dela, pelo raio-x que eu fiz, ela fez bioimpedância, mandou pra eu ver e tal, deu uma analisada, mas assim, posso falar a verdade pra vocês? Ali é o tipo de treino que ela vai fazer, bater as proteínas certinhas e nessa metodologia que eu uso, ela vai dar uma secada, uma definida no corpo maravilhosa, entende? Por quê? Só que se fizer um MC, igual o Luiz falou, já vai dar obeso, não sei o que. Aí o que acontece? O que acontece, Lu? A pessoa começa a fazer jejum, um monte de jejum, fazer um monte de aeróbico, não faz treino de força, sabe? Aí diminui muito, aí déficit calórico assim, absurdo, não bate proteína. O que vai acontecer com ela? Ela vai emagrecer, o que eu acabei de falar? A perna vai ficar fininha, o braço vai ficar fininho, e aquele flanco vai continuar, aquela barriguinha vai, não é que vai continuar, vai diminuir? Vai, mas vai continuar a pochetezinha, entende? Olha só, faltou estratégia. Só que ela tá lá com nós, então com certeza isso não vai acontecer com ela. Com certeza, né, Kátia? Com certeza, mas a maioria erra aí, entende? Porque como tá perdendo peso, tá empolgada, ela acha que tá perdendo gordura, mas no fundo tá perdendo mais massa muscular do que gordura. E aí fica aquela coisa desproporcional, braço fino, perna fina e a barriga continua. Sendo que ela não tem muito, ela pesa 72 quilos. Então aí eu já expliquei pra ela qual a estratégia que ela tem que fazer pra ficar linda, bonita ali, sabe? Como é que fala que você fala, Lua? Tem ali uma harmonia no corpo, como é que fala? Você fala, é tipo um equilíbrio, é tipo um corpo mais atlético. É bonito, gente, é bonito, né, Lu? Ombros. Vou falar uma coisa pra você, se não fosse os meus ombros, o treino de ombro que eu fizesse, rapaz, porque o ombro é que disfarça mais o excesso de pele dos meus braços, sabia? Meus braços parecem mais magros. Agora eu tô mais cheinho, porque faz tempo que eu não treino e eu tô com a alimentação não 100%, mas logo, vou começar dia 16. Quem quiser vir comigo pra dar aquela definida, gente, e perder muito peso. Aí se o meu ombro, eu fico com o ombrinho, juro, o meu braço fica tipo gordo aqui, sabe? Por mais que eu tenha tríceps, fica gordo. Quando eu treino e meu ombro cresce aqui e aqui diminui gordura, cara, parece que eu fiz até cirurgia no braço, entende? Olha só, o que eu falei, gente, tem que ter esse equilíbrio, né? Olha esteticamente, é isso. Fica até uma dica para vocês que tem um braço grande, que vai emagrecer, treina ombro, que vai dar aquela, sabe, colocar ombro aqui, vai colocar ombro e aqui, esse braço mais gordinho que sobe a pele aqui, vai dar uma murchada, o ombro cresce, que é a coisa mais linda, gente, sério. Mesmo com pele ainda, igual eu, entendeu? Né, Lu? Essa parte de composição corporal é muito importante. Citar o meu caso como exemplo, né? Na época em que eu tomava remédio, lá eu tive uma pneumonia, quando eu tinha 20 anos de idade, em que eu quase morri. Aí eu saí da pneumonia e eu tive que tomar por 6 meses um remédio, que é o corticoide, que para quem nunca tomou, nunca ouviu falar, é um remédio que ele retém o líquido. Então, após 6 meses, eu fiquei por 6 meses tomando esse remédio corticoide, né? Eu fiquei muito inchado e eu cheguei a pesar 75 quilos. Naquela época em que eu estava tomando esse remédio, o meu peso natural era 68, 69 quilos, não chegava nem a 70 quilos, tá? Há muitos anos atrás eu nem conhecia a Simone. Verdade. E tomando remédio eu fui para 75 quilos. Né? Eu fiquei com um aspecto todo inchado ali, com a cara redonda, todo inchado. Hoje, anos depois, né, eu peso mais do que 75 quilos. Hoje eu estou quase com 80, peso Verdade. 77, 78 quilos. Só que devido à minha composição corporal ser diferente,
aquela época era pura retenção de líquido, o meu aspecto é totalmente diferente. Quem olha para mim nunca vai falar que eu tô gordo. Naquela época, quem olhava para mim achava que eu estava com sobrepeso. Olha que engraçado, a mesma pessoa, a mesma altura, e eu estava mais leve ainda do que eu tô hoje. Ô, Lu, isso vale também para mim, por exemplo. Eu ainda tenho a questão do lipidema, né? Então, assim, sempre eu tenho que fazer um cálculo mais ou menos de 7 quilos, sabe? A menos, porque eu tenho mais ou menos 4 quilos de perna. Hoje eu não sei mais de gordura do lipidema em cada perna, mas hoje eu nem sei mais, tem que fazer uma bioimpedância de novo, né? Mas é como se eu tivesse 7 quilos acima do meu peso, né? E massa muscular. Então, eu tenho uma quantidade boa de massa muscular ainda, né? Preciso voltar para meus treinos, senão daqui a pouco eu vou perder tudo. E, gente, sério, ganhar massa muscular é muito mais difícil que emagrecer. Emagrecer é muito mais fácil. Absurdamente muito mais fácil. Ganhar massa magra, né? Principalmente eu com 48 anos ainda, vixe. Então tem que fazer as coisas bonitinhas. Mas ainda bem que tem estratégia, né? E aí entra nessa questão que o Luiz falou também, que, por exemplo, eu pesando 67, 68, para algumas pessoas eu falo, pô, mas eu tenho 1,56 m de altura. E achar, tipo assim, não gorda, mas tipo um sobrepeso por causa da minha altura. Mas pra mim não. Por quê? Primeiro que eu tenho lipidema, 7 quilos, 8 quilos acima do meu peso por causa das pernas. Ainda tem pele ainda, tem pele pele dos braços e tem massa muscular, sabe? Então, tudo isso conta, né? Eu com 71 quilos, 72, eu tô bem, assim, pra falar a verdade, sabe? Todas as minhas roupas... Agora eu tô básica quase nesse peso. Então, assim... eu com 68, 67, 68 quilos, estou ótima, tô ótima. Se eu fico com 63, 62, gente, eu fico muito magra, muito magra, muito magra. Meu braço aqui... E isso não é legal, por quê? Porque é por causa da minha idade também, o meu rosto, eu já tenho 48 anos, querendo ou não. Então não dá pra ficar brincando também, sabe? De, eu vou ficar sequinha. Não tem como eu ficar sequinha, porque se eu ficar sequinha, primeiro é a estrutura. Eu tenho ombros largos, né? Minha densidade óssea já é... Minha estrutura óssea já apesar de ser pequena, mas eu sou fortinha, assim, entendeu? Então não tem como eu querer pesar 50 quilos que eu vou ficar só o pó da rabiola. E vou perder muita massa muscular, né, Lu? Aí que entra a individualidade biológica, né? Cada um. Então tem aquelas pessoas que também emagrecem da forma errada, pensando somente em déficit calórico, né? Somente em emagrecer. Com déficit calórico você vai emagrecer, é fato, né? Então, assim, a pessoa chega a emagrecer, ela atinge muitas vezes a meta, e aí você olha para a pessoa, parece que ela ainda está ali com aquela barriguinha, sabe? O braço fino, perna fina, Então, mas aquela barriguinha estufada ainda ali. Então, exato. assim, a pessoa emagreceu da forma errada, né? Ela não mudou a composição corporal dela. É em cima Exato. disso que a Simone trabalha, né? É você imaginar o teu corpo como um terreno, Exato. né? Então, assim, é um terreno. Quando você vai construir uma casa, por exemplo, no terreno, o que você vai ter que fazer primeiro? Primeiro você vai ter que limpar o terreno. Não tem como você construir a casa em cima de entulho, não vai dar certo. Eu já vi, inclusive, alguns profissionais falando, não, o melhor é você começar a fazer musculação, né? Você está ali e você vai ganhar massa muscular e depois você emagrece. Não é errado. Você vai estar construindo uma casa em cima de entulho. Você primeiro tem que levar o terreno, primeiro você tem que limpar o terreno, depois que você limpa o terreno, limpa lá a fundação, faz tudo, você constrói a fundação e em cima disso, desse terreno limpo, você vai construindo. Então é em cima disso que a gente trabalha, né, Si? Nossa, o Lu falou uma coisa muito verdade. Tanto que os shorts que eu fiz hoje, Lu, foi sobre isso. Que o Luiz não viu os shorts que eu fiz, foi sobre isso. O detox é para isso. O detox é para limpar esse terreno. E ali, aquele vídeo, aquele áudio, eu tava dando uma consultoria, uma mentoria ali, uma orientação, né? A uma das mentoradas lá do grupo. Por quê? Falando qual que você quer, né? Se você quer pesar 50 quilos, você quer, né? Explicando para ela exatamente isso, Lu. Porque, ou você quer fazer musculação, só musculação, você vai ganhar massa muscular. Só que você vai estar... E outra coisa que o Luiz falou do entulho. A gordura vai estar ali. Gente, a melhor coisa é oxidar a gordura, com uma estratégia muito boa, oxidar a gordura, sabe? E manter essa massa magra. Rapaz, nossa, a experiência própria, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. E você faz isso com estratégia. E é o que o Luiz falou, se você fica num déficit calórico muito alto, sem estratégia, e lá vocês têm tudo, tá, gente? Questão de estratégia, déficit calórico, gasto calórico basal, tem tudo isso. Frequência de treino para treinar, saber que frequência melhor para você treinar.
O que acontece é o seguinte, déficit calórico, você não vai conseguir bater as proteínas da forma que você precisa bater, porque existe a quantidade de proteína para seguir, entendeu? Então vai dar ruim, não tem como. É fisiologia, né, Lu? Não só as proteínas, metas de proteínas, mas você não vai bater vitaminas, não vai bater minerais. Quando você foca sim. somente no déficit calórico, Exato. sem ser na qualidade, né? Deixando a qualidade na alimentação de lado, somente o déficit calórico, né? Você vai emagrecer, tudo bem, mas aí você não vai conseguir bater metas de proteínas, vitaminas, minerais, pode causar uma anemia muitas vezes, entendeu? Então você tá lá magro, beleza, mas você emagreceu da forma errada, você tá fraco, anêmico, tá sem massa muscular, não bateu meta de proteína, tá ainda com aquela barriguinha saliente, então é emagrecer da forma errada. Foi legal o Luiz falar isso aí, agora que eu lembrei do caso da Cássia, ela tá lá no grupo. Gente, todas as pessoas que eu tô falando pra vocês são reais, né? Não, são pessoas reais, maravilhosas, que estão lá no grupo, nós. A Cássia tá lá no grupo também. Foi bom você falar, Lu. A Cássia, ela fez uma dieta aí de uma moça, ela é coach, né, e tal. E na dieta é um programa, né, que ela não passa igual eu passo, né? Eu passo toda uma estrutura para a pessoa seguir do A ao D. E aí ela até emagreceu 10 quilos, só que aí o cabelo caiu, ela teve uma anemia ferrada, sabe? Ela tá lá comigo agora. E provavelmente ela entrou ali, ela já tinha hipotiroidismo e ela estagnou. E provavelmente ela piorou essa tireoide, piorou esse hipotiroidismo. Pelo fato, Luiz, exatamente como você falou, déficit calórico demais, altíssimo, faltou vitaminas e minerais e ainda teve essa disfunção de hormônios tiroidianos, entendeu? Olha isso. Essa questão dos hormônios tiroidianos, já falei para vocês aqui que esse aí eu comecei a estudar quando eu estava com 120 quilos. Eu tinha um pavor de questão da tireoide não funcionar e tinha um pavor de essa questão de falta de ferro, que leva a anemia, né, pode levar a anemia profunda, isso é gravíssimo. Na época, eu vi uma reportagem, não foi nem vídeo. Não, depois eu fui procurar o vídeo no YouTube e achei. Uma reportagem de uma moça, não sei se vocês chegaram a ver, faz muitos anos, que ela emagreceu bastante, emagreceu 35 quilos, mas aí, da forma que ela fez, muita déficit calórico, Lu, ela teve anemia profunda. E aí já não teve mais jeito nossa, aquilo me deixou muito assim, nossa, ela emagreceu 35 quilos. Depois comenta aqui se vocês viram esse caso. 35 quilos, gente. Só que ela teve anemia profunda. E eu falei, Deus, eu não quero isso. Foi aí que eu me esforcei mais de aprender sobre nutrição. Se vocês forem ver os meus vídeos, pode observar lá. 125 quilos, eu comecei a aprofundar bastante sobre nutrição. Nunca mais eu parei. Eu estudei, gente, mas aprofundar nos mínimos detalhes, sabe? E por quê? Porque, como o Luiz falou, não pode ter deficiência de ferro, vitaminas, minerais, macronutrientes, por exemplo, gorduras boas. Dependendo da forma que você faz estratégia, que você começa a diminuir muito o consumo de gordura, muita gordura no corpo, até a questão da menstruação dá problema, porque, para vocês terem ideia, às vezes tem atletas que elas fazem tanto... como é que fala? Controle ali e perda de peso, aquela coisa toda, que elas não menstruam. Porque falta gordura, entende? Até as gorduras boas, elas são importantes para a produção de hormônios, né? Então, tem tudo isso, tem tudo o nosso corpo, ele é muito complexo. O corpo, ele fala, a gente precisa ouvir. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, o que nós temos? Nosso corpo, a gente tem que se amar nosso corpo. Não é auto se destruir. O que eu fazia comigo era auto se destruir, né, Lu? Verdade. Pra quê? Ansiedade pra quê? Porque o que também leva a pessoa, aliás, 100% é emocional. 100% é emocional. Né? A estratégia é para você baixar o peso, mas a questão você tem que tratar esse emocional. E toda essa ansiedade, tudo isso pra quê? Sabe? Tipo, se alimentando mal, o intestino fica mal. Gente, o meu intestino ficava tão mal. Eu tinha prisão de ventre. Meu pai fala assim, minha filha, você não fala isso, né? Eu falava ar preso. Ar preso. Meu pai me xingava pra caramba. Gente, eu lembro disso agora, meu Deus do céu. Eu tinha, sabe? Eu não tinha constipação, mas eu tinha prisão de ventre. E aí, gente, sério, doía tanto. Doía, eu com aquele barrigão, né, Lu? Aquele barrigão. E doía tanto, que eu deitava no chão e pedia, Luiz, faz massagem, eu não tô aguentando de dor, fazia massagem. Aí, às vezes, eu falava, deixa quieto, me irritava, né? Eu mesmo fazia massagem, aquela barrigona, eu fazia massagem, assim.
Gente, porque me alimentava mal, sabe? Entende? Então, isso é autodestruição. Você não conseguir... Agora eu tô com as pernas cruzadas, você não conseguir fazer movimentos básicos, cruzar as pernas. Eu passei muitos anos sem poder cruzar as minhas pernas, movimentos básicos. Entende o que eu tô falando pra vocês? Então, tudo isso é uma autodestruição. E a gente começa a normalizar essa situação. Isso não é normal, sabe? E é isso que eu venho trazendo nos meus treinamentos que eu treino, sabe? As pessoas, é isso, né, Lu? O nível de consciência, né, Ângelo? Sim, meu amor, leia aí. Laís Moreira, boa noite. Estava esperando a live começar, mas o YouTube não me notificou. Aí resolvi entrar aqui no YouTube e já havia começado. Ai, bonitinha. A Laís está conosco lá, né? E a gente teve uma conversa bem legal, né, Laís? Agora, essa semana, lá no grupo, falando sobre questão emocional. Nossa, a Laís chegou a pesar 46 quilos, gente, acredita não. É só com 6 por 1. Aí depois ela já aumentou, claro, tem que aumentar, porque tá bem magrinha mesmo, né? Até falei, tá estilo japonesa, Laís. Fofa, já chegou no objetivo dela. Hoje ela é motivação do nosso grupo. Muito linda. Obrigada, viu, Laís? Beijo, meu amor. Então, vocês viram que ela falou, não tá entregando, gente. É complicado, mas Deus está conosco. Sofia Souza, boa noite, Simone. Liliane da Silva, boa noite, casal lindo. Márcia Ribeiro, nossa, eu tomo. O nome do remédio é Seretide e também o Aerolin. Seria sobre os corticoides, Márcia? Corticoide retém líquido, né? Valéria Dias, boa noite, Simone. Fiz o teste segunda a sexta e quarta descanso, mas eliminei 1.100 quilos. Por quê? Se eu elimino 1.400 gramas? 1 quilo e 100. 1,1 kg. Não entendi, não faz não. Você falou 1.100 quilos, eu fiquei confusa. Perdão, eu falei 1.100 quilos. Perdão, eu vou falar de novo aqui. Fiz o teste segunda a sexta e quarta descanso, mas eliminei 1,1 kg. Por quê? Se eu elimino 1,4 kg. Depende muito, depende de quantos quilos você está perdendo, quantos quilos você está pesando agora. Depende muito, né? Por semana vai dar 1,4 kg, se você não tiver muito retida, tá? 1,4 kg a 2 kg, se você tiver um pouco mais retida. Esse peso tá bom. Por semana que ela tá perdendo isso, né, Lu? Tá bom, gente, tá bom. Depende da quantidade de peso que ela tá. E outra coisa, digo mais, 1 quilo, vamos botar aí 1 quilo. São 4 quilos por mês. De grão em grão, quando você vai ver 10 meses, são menos 40 quilos. Tá bom, não tá ruim não, Lu. Que ela perguntou essa diferença. Outra coisa, gente, a diferencinha que dá de gramas, por exemplo, 300 gramas, 400 gramas, não tem nem como mensurar. Por quê? Porque só o glicogênio, gente, pesa aí 400, 500 gramas. Dependendo do que você consumir, às vezes até alimentos saudável, aumenta o glicogênio. Por exemplo, a banana, né, que tem um pouco mais de carboidratos e açúcares. Então, aumenta, sim, o glicogênio. O glicogênio, para quem não sabe, é uma reserva rápida que nós temos no nosso organismo, no fígado, nos músculos, no fígado e nos músculos, para momento de fuga, você está na rua, não comeu, você precisa correr. Então, o corpo acessa essa energia rápida, muito rápido. E se ele for pegar a sua gordura ainda para oxidar, para fazer energia, para você correr, vamos supor, de um ladrão, por exemplo, meu irmão, o ladrão já pegou. Então, o corpo é muito inteligente. Então, ele tem essa energia rápida. E aí, essa energia, ela tem essa variação, né? O glicogênio. É como se fosse, basicamente, gente, é como se fosse assim, uma reserva do carro. O glicogênio sabe aquele pouquinho de gasolina que tem ali? Então é a reserva. Tanto que quando acaba essa reserva é que começa a oxidar a gordura. Olha isso, olha isso. Quando acaba essa reserva, e essa reserva, que é o glicogênio, ela não acaba no completo, ainda fica um pouquinho ali, que o corpo é inteligente, ele é burro também, não vai acabar tudo? Não vai. Porém, fica um pouquinho. E mesmo que você abasteça o glicogênio no dia seguinte, que aí você vai se alimentar e automaticamente vai aumentar um pouco o glicogênio. Mas ele fica ali, vamos supor, 60%, 70%. O seu corpo continua oxidando gordura. Por isso que, olha eu aqui, por isso que a pessoa emagrece. Continua oxidando gordura. Mas se você coloca o glicogênio, olha aí, estratégia, técnica. Se o glicogênio ele vai à topa, e aí você continua comendo carboidratos, e às vezes exagerando até o carboidrato, o açúcar saudável, ele começa a armazenar. Então, vou comer 3 bananas, 4 bananas. Vai ultrapassar o seu nível de glicogênio. Ultrapassou o nível de glicogênio, o corpo começa a armazenar como fonte de energia, gordura. Aí vai para as pernas, para tudo quanto é lugar, para a barriga, entendeu?
E até mesmo porque o corpo ele vai ficando mais eficiente. Então, à medida que você vai perdendo peso e você vai chegando mais perto do seu objetivo, a tendência, mesmo você aplicando a mesma estratégia, é essa perda de peso começar a diminuir. Porque o corpo ele vai se adaptando, ele vai se adaptando. Então, na verdade, você não vai sempre perder, mesmo utilizando a mesma estratégia, você não vai perder sempre a mesma quantidade de quilos. Isso é importante também frisar. Ah, sim, Lu, O verdade. corpo ele vai se adaptando e vai chegar uma hora que você vai entrar no que a gente chama de platô. Por quê? Porque é a adaptação do corpo. Ele fala, peraí, ela tá perdendo aqui muitos quilos e o corpo ele não quer. O corpo ele quer manter essa camada de gordura, porque como a Simone mesmo falou, é a reserva que ele tem de energia, né? Tirando o glicogênio, que é a energia rápida. Então assim, para o corpo, quando começa a perder constantemente muitos quilos, né? Ele começa a perceber isso e ele vai aumentando a eficiência, e a tendência é essa perda de gordura a começar a diminuir também, né? Os quilos na balança ali começam a ficar cada vez mais ali lentos para se perder, né? Ô, gente, isso é tão perfeito que o Luiz falou, que é basicamente assim, pra gente encerrar a live, Lu, aí você comenta os outros comentários, tá, Ângelo? É tão, assim, tão sério que, por exemplo, vamos supor, é mais ou menos assim, você tem uma poupança e você tem uma grana lá. Aí você tá gastando, até um dia que você puxa o saldo. Vai no aplicativo, olha o saldo e fala, meu Deus, eu tinha 30 mil, só tem R$ 2.500. Vixe, tem que segurar. Vixe. Começa a segurar o dinheiro na poupança porque você gastou todo o dinheiro. Então o corpo, ele fala, ele age da mesma forma. E é aí que você entra com mais estratégias, né? Por isso que tem o Detox 10, né? Época de platô. Você entra com mais estratégia para continuar ali a zerar aquela poupança, zerar aquela conta. E aí dá certo, gente, né, Lu? Mas com estratégia, senão perde massa muscular. A Laís Moreira falou que está aguardando para entrar no grupo do WhatsApp. Ah, sim, Laís. Amanhã, Laís, todo mundo que tá lá no Telegram vai lá pro WhatsApp, né? Aquele acordo que nós fizemos lá, sabe? Quem tá dentro de um ano, aquela coisa toda, né? Aí vamos ver lá, tá? Ô, Laís, sim, Laís, você tem que entrar lá, minha irmã. Amanhã, sem falta, viu? Aí no caso a Valéria confirmando aqui que era por semana que ela perdia isso realmente. E a Laís Moreira falando, eu percebo que quando chega na quinta-feira a perca de peso é menor. Ah, sim, por quê, gente? Porque exatamente. E a Laís, ela já. Nossa, pai do céu, tá magra, tá linda. E a Laís dedicada, viu, gente? A Laís, ela. Por que, Laís? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: você vem do final de semana, vamos supor, você tirou o dia livre. Então, você teve retenção de líquido, aumentou o seu glicogênio, com certeza, né? Com certeza. Então, naqueles 3 dias, você está perdendo mais líquido e glicogênio. De quinta para frente, fica mais lento, observa. Mas só que ali, quando você tá de quinta para frente, só mais ou menos um exemplo, tá, gente? Essa regra não é assim, né? Não é geral, né? Não, mas o teste que eu fiz é bem próximo. Você já começa a oxidar gordura. Então, se você tá ali, quinta, sexta, sábado, menos 100, menos 150, sabe? Menos 200. É oxidação de gordura, entendeu? É oxidação de gordura. Muito difícil ser retenção de líquido e glicogênio, porque lá no nosso programa, a Laís sabe, a gente já baixa glicogênio nos 3 primeiros dias. Então, não é glicogênio, né? Glicogênio já até baixou o peso, porque diminui o glicogênio, baixa o peso. E outra coisa, retenção de líquido, pode ver, vai no banheiro, pá. Então, já baixou o líquido, baixou o glicogênio, o resto que vier é lucro mesmo, é só... gordura, né? Não é só gordura, mas é assim uma quantidade boa de gordura. Tanto que eu tô aqui para provar que isso é verdade. A Laís também, que emagreceu muito. Então, é isso, né? Basicamente é isso. E outra coisa que eu ia falar para vocês da questão... mas basicamente é isso. Você vende um produto, você coloca seu preço de custo com o preço de venda, né? Precifica ali. Depois você tira lá, paga o fornecedor, o que sobrar para você. Sobrou, sei lá, o produto custava 80, sobrou R$20 para mim. Lucro, entendeu? É isso. Fim de mais uma live. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês, desejar a todos também uma excelente semana e que Deus esteja aí abençoando a cada um de vocês aí. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe nós todos. Meus amores, vou pedir 2 favores para vocês. Compartilhe essa live com pelo menos 6 pessoas, vamos colocar assim, 6 pessoas do seu grupo. E quando tiver o corte também, eu peço vocês para compartilhar pelo menos com 6 pessoas. Outra coisa é sobre o programa Versão Mais Leve de Mim, o link vai estar aqui embaixo. Gente, tá assim, eu deveria ter falado lá no início, mas tudo bem.
A Melzinha tá terrível, gente. O que acontece é o seguinte, eu tenho um aplicativo, aí vocês fazem o cadastro, lá dentro já tem um livro, um e-book gratuito. Lembra que eu tinha um e-book gratuito aqui? Pois é, tá melhorado. Tá lá gratuito para vocês. E lá dentro também tem os meus programas, que é o que eu falei para vocês, versão mais leve de mim. Tem o livro da neurociência, então casou os dois, gente. Se você casa esses dois métodos, você casou com você mesmo, sabe? Outra coisa e também o e-book tá lá. Olha, tem playlist lá que não tem aqui no canal, que só tem no e-book. E eu disponibilizei para vocês também, tá bom, meus amores? Outra coisa, os cortes também eu tô deixando lá, fiz uma playlist para vocês. Nossa, gente, tem um vídeo lá que a gente fez, né, Lu? Da alimentação. Nossa, pai, se eu pego aquele vídeo ali, se eu não tivesse nada, eu pegasse aquele vídeo da compra da semana, eu já fazia uma arregaceira no mês. Então lá a gente fala sobre suplementação, dicas de suplementação, né, Lu? Proteínas, macronutrientes. Eu fiz uma playlist lá para vocês. E esse e-book é gratuito, tá dentro do aplicativo, tá, meus amores? É isso. Beleza, é beijo, isso aí. beijo. Obrigado pela presença de todos, uma boa noite, bom descanso e que todos tenham uma excelente semana. E tem faltou essa. Vocês têm uma semana muito abençoada. E eu vou responder o WhatsApp, tá, gente? Às vezes demora um pouquinho, porque como é só eu que tô respondendo lá, mas aguardem que eu vou responder. Outra coisa, no aplicativo tem um WhatsApp, tá? Beijo! Fiquem com Deus. Tchau!